Hello! Seja bem-vindo ao canal da Teacher Min e hoje vamos continuar e finalizar os nossos estudos sobre o Simple Present Tense, falando um pouco sobre os advérbios e principais dúvidas que permeiam o uso desse tempo verbal. Como o Simple Present se refere a ações habituais que realizamos, os advérbios de frequência são bem usuais. Isso não quer dizer que os advérbios aqui demonstrados são usados só nesse tempo verbal, mas são os mais comuns. Os principais advérbios são always, que significa sempre, never, nunca, today, hoje, everyday, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, usually, usualmente, weekly, semanalmente, monthly, mensalmente, yearly, anualmente, frequently, frequentemente, hardly ever, quase nunca, rarely, raramente, e seldom, também raramente. No Simple Present, os advérbios de frequência são posicionados sempre antes do verbo principal. Por exemplo, I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. We generally travel to Brazil in December. Geralmente, nós viajamos para o Brasil em dezembro. She never goes to her parents' house. Ela nunca vai para a casa de seus pais. E agora, vamos falar um pouco das dúvidas. O verbo to be também não é usado em situações do presente, como quando queremos saber quantos anos alguém tem, onde uma pessoa está. Como não confundir com o uso do Simple Present? Bom, o verbo to be está contido no Simple Present, mas é um verbo irregular e não se refere a ações habituais, mas corresponde a ser e estar. Ou seja, fora dos seus usos com going to e present continuous, que fazem parte da estrutura da frase em si, usamos o verbo to be para saber de algo ou alguém que é alguma coisa e se está em algum lugar. Por exemplo, se quero falar que Ana é bonita, vou usar o verbo to be ou outro verbo do Simple Present. Uso o verbo to be, porque ser bonita entra na categoria de ser e estar. Logo, ficaria Is Anne beautiful? Agora, se quero saber se você toca piano todas as terças, uso o verbo to be ou outro verbo do Simple Present. Usamos Simple Present porque se refere a uma ação habitual, então ficaria Do you play piano on Tuesdays? Isso nos faz concluir que não usamos o verbo to be junto com o verbo no Simple Present. Ambos se referem ao presente, mas em situações diferentes, de modo que o verbo to be está contido no Simple Present, mas tem um uso um pouco diferente por ser um verbo irregular e representar ser e estar, enquanto o Simple Present se refere a ações habituais. E, por fim, uma dúvida frequente é sobre o uso do verbo to do com os auxiliares do e does. Para quem não sabe, to do é um verbo que quer dizer fazer. Por exemplo, se quero falar que faço lição de casa todos os dias, vou falar I do homework every day. Da mesma maneira, se eu estou falando de John, eu digo John does homework every day. Ou seja, acrescentamos o es no fim do verbo do, porque ele termina em do. Mas esse do que foi usado na frase, assim como esse does, não são os auxiliares que foram apresentados nas outras aulas. Eles são a conjugação do verbo to do usado no Simple Present. Eis que então você me pergunta, como não confundir esse verbo com o auxiliar do e does? Primeiro, porque usamos does apenas na negativa e na interrogativa, de modo que nessas situações o verbo vai ser usado como do junto com o auxiliar does, ficando como John does not do homework every day. E does John do homework every day? Perceba então que você usa o does como auxiliar e mesmo assim você usa o verbo do, porque, como eu disse, são coisas diferentes desempenhando papéis diferentes na estrutura sintática da frase. E como usar o verbo do com o auxiliar do? Simples, você usa os dois, de modo que as frases ficam I do not do homework every day e Do I do homework every day? Então você usa os dois, porque um é auxiliar e o outro representa o verbo em si. Em resumo, to do é o verbo fazer, mas os auxiliares do e does essencialmente formam a estrutura negativa e interrogativa do Simple Present, mas não têm significados, não tem tradução. Então, o to do ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, na afirmativa,
como does. Mas isso não quer dizer que nessa frase ele está sendo usado como auxiliar does. Não, ele está sendo usado como verbo to do, conjugado para a terceira pessoa do singular na afirmativa. Quando as frases usando o verbo to do são passadas para negativa e interrogativa, você vai usar o auxiliar, seja ele do ou does, e você vai usar o verbo to do sem o infinitivo, ou seja, sem o to, e também sem acrescentar s, es e es, de modo a não poder se confundir o auxiliar com o verbo a ser usado. Então, esses foram os estudos referentes aos advérbios e dúvidas frequentes do uso do Simple Present. E assim finalizamos os estudos sobre o assunto. Obrigada por acompanhar todas as aulas. Deixe seu like, comentários e sugestões. Até a próxima!